Graças a Paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Ezequiel do capítulo 21 ao capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vira o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor: Eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio, visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra todos vocês, desde o sul até o norte, e todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá e todas as mãos desfalecerão. Todo espírito ficará angustiado e todos os joelhos desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida. Afiada para matança, polida para reduzir, como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida. Para ser manejada está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova e o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a substituir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma à outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam junto a todas as portas. Faço reduzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma à outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, e a Jerusalém, a fortificada em Judá, porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arrietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores das cidades parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm o seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, a ruínas e a reduzirei. E ela já não será, até que venha aquele que caberá o julgamento. A ele eu entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus, a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembaiada, polida para matança, para consumir, para reduzir como relâmpago, apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas. A espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Ponha a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento. Eu o julgarei e derramarei sobre você a minha indignação. Assoprarei contra você o fogo do meu furor e entregarei nas mãos de homens brutais, mestres da destruição.
Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Capítulo 22. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-me todas as suas abominações, e diga assim, diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou, e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso, fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você. Cidade de má fama, cheia de inquietação, eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carnes sacrificadas nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período de sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio assenta suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor. Eis que bato as minhas mãos, uma na outra, com furor, contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que você derramado em seu meio. Estará firme em seu coração, estarão fortes em suas mãos, nos dias em que eu vier a tratar com você. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com sua pureza. Você será profanado em si mesma, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estranho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles serão escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu o ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata, o cobre, o ferro, o chumbo estranho, no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem assim na minha ira e no meu furor. Eu os ajuntarei. Ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vocês. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é a terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas, se apostam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não faz distinção entre o santo e o profano e não ensina a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados e assim eu sou profanado no meio delas. Os seus líderes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir vidas e ganhar lucro desonesto. Os seus profetas cobriçam com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados. Injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação e com fogo no meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Capítulo 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios de sua virgindade. Os nomes delas eram Ola, a mais velha, e Oholiba, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Ola é Samaria e Oholiba é Jerusalém. Ola se prostituiu quando era minha, inflamou pelos seus
amantes pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens, atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todas a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamavam. Com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem os homens se deitaram com ela, palparam o seio da sua virgindade, e a trataram como prostituta. Por isso eu entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram a vergonha dela, levaram seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Oholibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e comandantes, seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oholibá se inflamou por eles, e lhe mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela, no leito dos amores, e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oholibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o do jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soá, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porém contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe na terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu a entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O corpo da sua irmã Samaria o copo da sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Oholá e Oholibá. Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo. Elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto: no mesmo dia contaminaram o meu santuário, e profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos,
vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinham sido enviado um mensageiro. E eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre, com homens de classe baixa. Foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram um bracelete nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher, envelhecida em adultérios. Agora ela vai continuar com suas prostituições. E tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Ola e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus, trarei contra elas uma grande multidão, e as entregareis ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas, e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigados por causa da sua perversidade, e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor. Palavra de hoje, pastor Adainel.